Bom, você vai ver agora, chama todo mundo para frente da tela agora, por gentileza. Todo mundo. Você vai acompanhar uma entrevista com o delegado que foi afastado da GCCO, Gerência de Combate ao Crime Organizado, que é uma espécie de elite da Polícia Civil, depois de escrever 2 artigos, que inclusive foram muito elogiados pela opinião pública, 2 artigos em que ele criticou duramente os representantes do nosso Ministério Público Estadual. Flávio Stringueta, o delegado, conversou com exclusividade com o repórter Oliveira Júnior. Preste atenção ao conteúdo da entrevista, hein? Vem comigo, Coité. Balança aqui. Boa tarde, Alexandre, você que acompanha o Balanço Geral MT. Eu vou conversar agora com o delegado Flávio Stringueta. Para quem não se lembra do delegado, há alguns anos ele e a delegada Ana Cristina Feldner foram encarregados das investigações do caso da Grampolândia Pantaneira. Um caso que deu muita polêmica no governo Pedro Tax, com envolvimento de escutas telefônicas e que culminou com o indiciamento recente de várias pessoas envolvidas nesse caso, por interceptar ligações de políticos e até de jornalistas do estado de Mato Grosso. Depois disso, depois de sair dessa investigação, o delegado retornou ao comando do GCCO, a Gerência de Combate ao Crime Organizado. E após, no início do mês, ele redigir um artigo que foi amplamente divulgado pela imprensa, inclusive no jornal A Gazeta, criticando a postura do Ministério Público, o delegado simplesmente foi afastado, desligado da função de diretor. E agora está de licença, inclusive porque tem problemas médicos. Nós vamos conversar com o delegado sobre tudo isso. Delegado, o que é que levou ao seu afastamento? Foi a sua crítica ou havia algum motivo maior por parte da diretoria da Polícia Civil para combinar com esse seu afastamento? Não, realmente foi o artigo, foi a manifestação da minha opinião pessoal que levou à exoneração do cargo de titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado. Isso foi declarado, inclusive, pelo delegado-geral em uma matéria aqui do site da Gazeta. Não entenderam que aquela manifestação pessoal teria só repercussão para mim, acreditaram que seria algo prejudicial também para a Polícia Judiciária Civil e, por conta disso, me exoneraram do cargo. O senhor sempre teve um posicionamento muito duro, muito rígido com relação ao trabalho da polícia, da justiça. Para quem não leu o seu artigo, o que é que o senhor disse, resumidamente? Então, a minha indignação ficou em torno daquela licitação dos smartphones que serão destinados aos membros do Ministério Público. Eu entendi, assim como a imensa maioria da população demonstrou entender como eu, que se tratava de um ato imoral. O Ministério Público, cada promotor de justiça não recebe menos de R$40 mil por mês, ou em torno de R$40 mil por mês. Não vejo necessidade alguma de você conceder um benefício desse a quem recebe tanto. E eu critiquei dizendo que o que eles poderiam fazer era também exigir dos órgãos governamentais que dessem isso para os professores também, que estão tendo que se virar para fazer vídeos, aula para os seus alunos. Então foi nesse sentido a minha crítica. Depois disso, depois dessa questão do smartphone, ainda tem o Vale Covid, né? Mais R$1.000 de ajuda de custo para o Ministério Público. Então, logo em seguida vem essa outra pancada para a sociedade, né? E depois que eu redigi o artigo falando dos R$1.000, seria R$1.000 para cada promotor de justiça e R$500 para os demais, deveria ser o inverso, né? Já que os demais que trabalham com o Ministério Público ganham menos, né? Mas era isso que constava na época. E logo em seguida eu fui desmentido. Na verdade é R$2.400 para cada membro do Ministério Público. E na mesma semana saiu uma matéria de que o Procurador-Geral da República se manifestou contrário a um benefício parecido aos professores aqui do nosso estado. Então veja que incoerência, né? Pessoas que ganham tremendamente bem, como os membros do Ministério Público, ganhando um auxílio altíssimo, que corresponde a mais de 80% da nossa população não recebe o mesmo valor de salário para prover a sua família. Então, é outra indignação.
senhor foi afastado, desligado, exonerado do cargo de diretor de GCCO, o senhor voltou para a diretoria. O senhor está trabalhando, está exercendo alguma função, está sendo utilizado ou não? Então, eu vinha, já desde a Grampolândia Pantaneira, eu vinha fazendo um tratamento de uma doença que eu estou acometido, né? Uma doença grave, é uma doença autoimune e que não tem cura, né? E quando eu fui afastado da GCCO, a minha médica já vinha me questionando, tentando que eu ficasse afastado um tempo para tratamento. No entanto, eu ainda insistia em trabalhar para a sociedade, né? E acabou acontecendo que a diretoria, quando me afastou, me lotou no prédio da diretoria, mas sem atribuição específica. Aí resolvemos então eu resolvi aceitar o afastamento e me tratar em casa. Então hoje eu estou de licença médica. Como é que está o seu estado de saúde? O senhor está bem? Não, eu tenho condições de trabalhar, mas a diretoria não me deu uma atribuição específica. Portanto, eu estou hoje afastado para tratamento de saúde. Agora, com relação ao processo polêmico da Grampolândia Pantaneira, como é que o senhor veio desenrolar dessas investigações? Hoje quem pode falar com propriedade sobre a Grampolândia é a doutora Ana Cristina Feldner, né? Até a época que eu estive na Grampolândia, eu digo que havia evidências concretas de que o então governador Pedro Táxi estava envolvido na Grampolândia. Houve interrogatório, por exemplo, do Cabo Gerson dizendo que receberam 50 mil reais das mãos do Paulo Táxi para dar início à Grampolândia. Portanto, na minha visão, até aquela época lá, está bem clara a participação dos dois nesse esquema. Obrigado pelas informações, pela entrevista exclusiva ao delegado Flávio Stringueta, que, como disse, agora está afastado para tratamento de saúde. E tudo que ele falou, esse absurdo do Ministério Público aí, não só dos smartphones, mas também do Vale Covid, foram assuntos polêmicos que repercutiram, né, na sociedade, revoltando grande parte da população. Com imagens de Nilton Oliveira Júnior para o Balanço Geral MT.